Bom dia. Eu estava olhando aqui esse quadro maravilhoso. Estão ouvindo bem? Estou usando aqui esse microfone, às vezes não sabe se está ouvindo. Eu estava olhando esse quadro e fiquei imaginando o dia em que essa vidraça vai se despedaçar. Mas a paisagem vai ser a mesma. Através da vidraça você vai ver os céus abertos e Jesus voltando em glória e majestade. Cada vez que você olhar para essa vidraça, pense nisso. E vou dizer mais uma coisa. Isso vai acontecer muito em breve. Talvez você esteja assistindo aí pela internet e talvez a vidraça que vai despedaçar da sua casa. Mas a visão é a mesma. Porque a minha Bíblia diz que todo olho o verá. Vamos orar. Querido Pai, aqui são os teus filhos, o teu povo, que espera ardentemente a tua vinda. Ó Senhor, volte logo. Como queremos ir para o teu lar morar contigo. Nos abençoe nesse momento. Aliás, continue nos abençoando. Possamos sentir a presença do Espírito Santo na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Continue ao nosso lado hoje e sempre, Senhor. Até o dia que estivermos contigo eternamente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. É melhor eu começar logo, porque lá na África não tem muita hora para terminar não, viu? E aí, de repente, é que eu estou olhando, estou vendo todo mundo aqui mais clarinho, então não vou me ficar equivocado não, né? Mas na África, normalmente, os sermões vão terminar lá pela 1h da tarde, e a gente almoça pela igreja mesmo e volta para o segundo sermão. Então, quando a gente ia assim em alguma igreja, pastor, é 2 sermões, é o primeiro e o segundo, né? Mas aqui eu sei, é um só, já pedi até para pôr o reloginho lá para mim não esquecer. Eu vou falar um pouco sobre mídia e missão, e pode ser que às vezes eu esqueça o PowerPoint e vou me valer mais do Power, né? Do poder da Bíblia. Porque esse mês vocês estão dedicando cada sábado à comunicação. E esse foi um dos motivos pelos quais eu fui convidado para vir para cá. Então, vamos mudar um pouquinho, vamos falar de comunicação e missão. E nós temos uma linha do tempo da comunicação. Vocês vão estudar aí sobre missão durante os próximos meses. Eu tive o privilégio na Novo Tempo apresentar o programa Lições da Bíblia por um bom tempo. Naquele tempo eu adotava uma moda da época que era o cabelo preto. Agora a moda mudou, então estou usando... o pastor disse aqui que é bom não ficar assim fora da moda. Então, como a moda agora é branco, estamos no branco. Mas Deus se comunicava com o homem face a face. E chegou o momento em que Eva, infelizmente, ouviu a Satanás. E olhe, muito cuidado, porque quando ela ouviu a Satanás, ela se tornou missionária. Mas missionária de Satanás. Porque ela foi levar a mensagem de Satanás para quem? Ai, meu pai, para o esposo. E o pior, era uma boa missionária, porque ele comprou a mensagem, né? E aí essa comunicação com Deus, ela começou a ser cortada. Mas a mensagem que foi dada e Deus comunicou a eles, comunicou à serpente, porque Deus não faz nada sem avisar. Ele disse, olha, eu tenho um plano. E dentro deste plano, vai haver um momento em que essa serpente será destruída. E desde então, essa comunicação vem andando, caminhando. De acordo com o que as pessoas estudam, diz que a primeira comunicação foi aquelas artes rabiscadas ali. Pode até ser, né? Pode até ser. Mas houve um momento em que a escrita foi desenvolvida. E é nesse momento que aparece um homem chamado Moisés. Moisés foi um comunicador por excelência, embora ele dizia que não sabia falar. Chegou aos 80 anos e ele dizia, olha, não estou sabendo falar. Mas Deus era com ele, esse é o segredo
de todo missionário. E quando eu falo missionário, estou falando com você também, porque todos nós somos missionários. Ellen White, ela dizia o seguinte: toda pessoa que aceita a Cristo já nasce como um missionário, né? Como um missionário. E Moisés e todos os profetas passaram a escrever. E a Bíblia diz o seguinte, em Amós capítulo 3, verso 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele sempre avisa. Eu tenho na minha casa várias Bíblias. Tem uma lá que eu comecei a ler, e quando Deus avisava, eu escrevia na frente assim: Deus avisou. E quando eu olhava mais na frente, acontecia. Porque quando Deus avisa, acontece. Quando ele chegou para Noé e falou assim: vai ter um dilúvio, não é agora não, vai ser daqui quanto tempo? 120 anos. Aconteceu. Quando estava pertinho, ele chamou o Noé de novo e falou: Noé, entra na arca, porque daqui a 7 dias. E eu percebi que Deus, quando avisa, ele usa assim o tempo, sabe? Porque Deus criou o tempo, o nosso tempo, e ele sabe que a gente entende esse negócio de tempo. E aí ficava mais fácil a comunicação. A gente não é muito bom em eternidade ainda, talvez um dia, né? Quando fala eternidade, a gente fala: mas o que é isso? Não morre? É para sempre mesmo? Existe isso, né? Mas Deus sempre avisa. Existe esse sujeito aí chamado William, com esse sobrenome bonito. Se você quiser copiar e pôr no seu filho, pode copiar. Ele escreveu um livro onde ele divide a comunicação em 5 tipos. Eu vou usar apenas algumas aqui. O primeiro era a escrita ideográfica, aqueles desenhinhos dos egípcios, dos maias, dos chineses, dos japoneses, né? Um pouco mais difícil da pessoa se ler. Mas aqueles desenhos foram transformados. Se você visita a cidade de Biblos, lá no Líbano, foi ali que alguém teve a feliz ideia de passar por desenho para o alfabeto. Então aquele bicho que parecia ali um passarinho, foi virando assim, foi virando e ficou o nosso A, né? O A latino, né? Então surgiu a escrita alfabética, que é o que a gente usa hoje em dia, né? E que quando a gente era pequeno, a professora, pelo menos eu quando era pequeno, né? A professora falava assim: B com A, Bá, né? Esse negócio todo. Hoje acho que é tudo diferente, mas naquela época era assim. E o Império Persa teve um papel importante na comunicação. Eles tinham um sistema de mensageiros, de correio, e você vai ver isso, inclusive na história de Esther, quando aqueles mensageiros saíram levando aquelas mensagens para impedir que os judeus fossem mortos. Era a comunicação agora de alta velocidade, era a velocidade do cavalo, mas era alta, né? Para a época, para atingir todo o reino. Depois veio o Império Romano, e é aí que surgiu essa palavra comunicação. Torna a coisa comum. Todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Eles precisavam de comunicar-se com o império, um império enorme, gigante. Até hoje eu fico pensando como é que aquele povo saía lá de Roma a pé, né? Ia lá no Egito, olha, dava a volta assim, né? Coisa impressionante, né? E aí chega a imprensa. Deus vai permitindo que a coisa vai acontecendo. E aquilo que era copiado, por exemplo, a Bíblia, na época de Constantino, ele encomendou para um grupo de escribas 50 Bíblias. Ele queria ter uma Bíblia em cada igreja. Aquilo levou, vocês podem imaginar, 50 Bíblias copiadas à mão, né? Essa aqui demorava porque era folha a folha, mas já era bem mais rápido, né? A velocidade começou a aumentar. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, a palavra de Deus. Veja que a missão sempre está ligada à comunicação, não é? Sempre está ligada. Então nós temos aí a imprensa, nessa sequência, e aí aconteceu de aparecer o que um sujeito decidiu gravar a voz do outro, né? Thomas Edison inventou aí, olha o microfone bonito daquela época, né? Ele encolheu um pouquinho, mas naquela época era grandão, acho que era até
pessoal até ostentava um pouco o microfone, né? E aí surge o rádio. Dizem que foi esse sujeito aí. Existe um pessoal que não gosta. Dizem que é um padre chamado Landel de Moura, um gaúcho. Mas ele inventou antes, mas não registrou o negócio. Você sabe, a galinha quando bota o ovo e canta, fala, foi essa galinha que botou. Ele não cantou, ficou o italiano aí como o homem que inventou o rádio, né? E esse aí, ó, é o primeiro rádio. Tá vendo aquele aparelho bonito ali do canto, né? E esse foi o sujeito que instalou o primeiro estúdio de rádio em Nova York, Lee Forrest. E a Igreja Adventista começou a usar, olha, apenas 3 anos depois da primeira transmissão nos Estados Unidos, foi instalada a primeira emissora de rádio adventista. Lá no nosso colégio, Emmanuel Missionary College, hoje é a Andrews University. Primeira emissora de rádio adventista. E para que foi inventado ou colocado uma emissora de rádio? Para levar a mensagem, não de Satanás, não da serpente, né? Porque tem muita rádio aí transmitindo a mensagem da serpente, né? E aí tinha esse sujeito aí, era um pastor jovem ainda, chamado Harold Sylvester Marshall Richards. E ele começou a apresentar um programa de rádio. É interessante que a mãe dele fazia um trocadilho com esse nome dele, porque falavam H.S.M. Richards. E ela dizia, o seu nome tem duplo significado. Não é mesmo? E qual é o significado? O primeiro é assim, His Servant Master Richards. O seu servo principal de Deus, né? O Richards. E falou, é mesmo? Eu sou tudo isso. E ele foi mesmo, né? Ele é o fundador do programa Voz da Profecia. Ele fazia suas conferências numa tenda que era chamado Tabernáculo do Ar. E ali ele fazia as suas transmissões e pregava sobre profecias. Um dia um quarteto se apresentou, um quarteto chamado de Lone Star Four, ou os 4 da Estrela Solitária. Não faz muito sentido para a gente, um quarteto chamado os 4 da Estrela Solitária. Mas é que eles eram do Texas, e no Texas a bandeira tem só uma estrelinha, né? E esse era o nome. Ele gostou tanto do quarteto que falou assim, não, vem cantar com a gente aqui, não sai mais daqui. E se transformou no conhecido King's Herald, ou Arautos do Rei. O programa foi crescendo, né? Eu pus um vídeo, vou pôr um pedacinho aí. Tem um áudio. Bring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. This is the voice of prophecy, a voice crying in the wilderness of these modern days. Prepare ye the way of the Lord. Essa era a voz do pastor Richards. E o quarteto cantava que Jesus iria voltar novamente. As pessoas ficaram impressionadas, aí lançaram esse livrinho lá pelos anos 20 e dizia assim, nós podemos agora cobrir todo mundo em 1/10 de segundo. A radiotelefonia, era o nome que eles davam, né? A radiotelefonia faz acontecer um milagre. A arte do radiotelefone é tecnicamente tão avançada e tão rápida que mesmo as pessoas mais sábias não conseguem acompanhar o seu desenvolvimento. Os sonhos de 20 anos agora acontecem em 1 hora e as impossibilidades são resolvidas em meia hora. O que será que vai acontecer amanhã? Vai vir o celular, a internet, né? Eles não sabiam disso. Mas ia, né? Estavam impressionados com o rádio. Era uma coisa impressionante mesmo para a época, né? E aí, vem para o Brasil. Em 1943, o pastor Roberto Mendes Rabelo começou a gravar os programas e foram ao ar em 17 emissoras no mês de setembro. E o pastor Rabelo foi, inclusive, pastor dessa igreja, da Igreja Central do Rio de Janeiro. Eu, quando trabalhei na Voz da Profecia, tive o privilégio de morar no mesmo conjunto de apartamentos que o pastor Rabelo morava, lá na Voluntários da Pátria, 127. Né? Esqueci, não, está aqui, né? E tinha um apartamento também, 625. E ele morava no 513. Tem coisa que a gente lembra, tem coisa que a gente esquece. Mas tem coisa que tem que esquecer mesmo, viu? As coisas boas tem que se lembrar.
Pastor Rabelo era um apaixonado pela voz da profecia, pela volta de Jesus, pela Bíblia Sagrada. Morreu crendo que Jesus voltaria em breve. Eu vou falar daqui a pouco que o significado dessa questão em breve, né? Há um pedacinho aí do primeiro programa, só o comecinho também, não vou pôr todo, para vocês terem uma ideia do primeiro programa que foi radiado nessa data aí, 26 de setembro de 1943. Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia, uma voz clamando no deserto destes últimos dias: preparai o caminho do Senhor. Milhares de pessoas assistiam esse programa, ouviam esse programa, né? A voz do pastor Rabelo se tornou conhecida em todo o país e até mesmo fora do país. Eu tenho essa foto lá no meu computador, em que aparece ali a esposa do pastor Rabelo e as pessoas que trabalhavam na escola radiopostal. E atrás dessa foto estava escrito assim: cartas recebidas em 3 dias. As pessoas ainda escreviam cartas, né? Hoje o WhatsApp é curtinho, né? Não quer escrever muito não, mas as cartas às vezes eram longas e milhares de pessoas se batizaram ou conheceram o Evangelho por causa disso. Aí vem a televisão. Quem inventou a televisão foi esse sujeito. Olha que câmera bonita que ele tinha, né? Negócio assim, impressionante. Eu nem sei, que parece ter uma lata de alguma coisa. E a televisão do lado ali. Esse é o aparelho de televisão. A tela é um negocinho pequenininho ali, que eu nem sei como é que assistia, mas era a primeira televisão na década de 30. E a igreja começou a usar a televisão na América do Norte com o programa Faith for Today, Fé para Hoje. E esse era o pastor que apresentava, o pastor William Fagel e a esposa Virginia Fagel. No Brasil, foi copiando, né? E em 1962 entrou o primeiro programa de TV adventista no Brasil, o programa Fé para Hoje, com o pastor Alcides Campolongo e a esposa. Era o embrião da Novo Tempo, né? Esse é o primeiro programa Fé para Hoje. O sinal é bem ruim, né? A cor não estava muito boa naquela época ainda. Mas era assim que as pessoas assistiram. Acho que aí está até melhor do que alguns canais de televisão, né? A abertura do programa não era com o pastor Campolongo, era com uma atriz, porque o programa era produzido pela TV Tupi e apenas revisado por um adventista. Em 1996 inicia a TV Adsat, que depois se chamou Novo Tempo. E olha, nasceu nesse lugar aí, em Nova Friburgo, né? Pertinho aqui. E ali estão as pessoas que estavam no estúdio naquele primeiro dia de transmissão. E eu tive o privilégio de estar lá também. Nessa época eu adotava uma outra cor de cabelo, por isso que vocês não estão me reconhecendo. Eu estava disfarçado nessa época aí. Mas sou o primeiro da fila ali, né? E o canal foi desenvolvendo de tal forma que a gente nem consegue... Os nossos sonhos não chegavam a isso, né? Uma rede de televisão que ultrapassa fronteiras, com cerca de 600 funcionários, transmitindo 24 horas por dia, em diferentes canais de televisão e línguas. E depois o Hope Channel transmitindo em mais de 80 línguas pelo mundo afora, espalhados em mais de 60 países, levando a mensagem, mesmo em lugares onde não é fácil pregar. É muito difícil dizer quem começou, quem foi o pioneiro, porque Paulo já dizia: eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Humanamente seria impossível, né? E aí me chamaram, acharam que eu tinha possibilidade de ajudar no nosso canal ali na região da Rússia. Ali nasceram 2 canais principais
o Nadia Telecanal, que é o da Ucrânia, e o Nadezhda Telecanal, que é o da Rússia. O Nadia escreve daquele jeito ali, né? Eu já cheguei lá, surdo, mudo e analfabeto. Eu não lia o que estava escrito, não entendia o que eles falavam, né? E eles também não entendiam o que eu falava. Então, bem complicado, né? Quando eu comecei a entender algumas palavras que apareciam no metrô assim, né? Eu falei, nossa, estou lendo bem agora, hein? Já consigo ler 2 palavras antes que mude a tela. Não era fácil, a língua deles é uma coisa russa, viu? Para vocês saberem como é que o negócio é. Também é muito geladinho, né? Aí estou eu na frente da nossa igreja principal, a igreja, não diria que é a principal, mas é onde está a União Ucraniana, essa do lado aqui, e do lado de lá a igreja de Moscou, a igreja principal de Moscou, do lado da nossa sede da divisão euroasiática, que é a divisão que fica na Rússia e na Ucrânia, embora da Ucrânia atualmente esteja desativada por motivos que vocês conhecem, a guerra. E a gente ia trabalhar desse jeito aí, ó. Aí está minha esposa, né, saindo para o trabalho. O inverno era assim, bem fresquinho, não precisava nem desses negócios aqui, ó. Entendeu? Era tranquilo. Lembro que um dia eu saí para trabalhar, estava menos 29. Olha que temperatura agradável, né? Menos 29. Eu acho que morria todo mundo no Rio de Janeiro, não sobrava um, né? Claro que a gente tinha as roupas que ajudavam, os sapatos que ajudavam. E eu era assim um pastor turista, aquele que não tem o visto, a permissão de trabalho. Eu tinha um visto religioso. Então não tinha carro, não tinha conta em banco, e a gente ia de ônibus ou ia caminhando mesmo, né? Então a gente caminhava bastante, mesmo enquanto estava nevando. Mas essa foi uma experiência muito enriquecedora. Eu posso dizer que pisei na neve, né? Vixe, bastante. E era muito bom estar com os irmãos ali. E essa era a nossa sede. Aqui você tem a sede da divisão euroasiática na Ucrânia, e o nosso estúdio, esse era o maior estúdio que tínhamos. E eu trabalhei 3 anos nesse estúdio, 2 anos em outro estúdio, ajudando eles. Deixa eu contar rapidamente uma história aqui, desse lugar. Isso aí é Kishinev, fica na Moldávia. Quando eu cheguei lá em 2009, o pastor Daniel Riband, hoje já falecido, ele chegou para mim e disse assim: nós vamos fazer uma transmissão em janeiro na Moldávia. Vai ser a primeira transmissão ao vivo que a gente vai fazer. Tem umas câmeras que a gente recebeu de doação da Alemanha, veja se funciona e a gente pode usar. As câmeras estavam enroladas lá nos plásticos, algumas sujas de terra. Eu limpei as câmeras, conectei, ligou, funcionou. Falei, funciona. Falei, o que precisa? Vamos precisar os tripés para colocarem essas câmeras. Vamos precisar um sistema de intercomunicação para conversar com os cameramen. Vamos precisar de um switcher, que é aquele negócio que você escolhe ali as imagens, né? E ele foi comprando isso. E finalmente chegou o dia que a gente iria para a Moldávia. Eu fui uma primeira vez para ver o ambiente e tudo mais, mas o dia que a gente foi levar os equipamentos foi inesquecível. Era inverno, estava nevando desse tipo aí que eu mostrei para vocês. A temperatura devia estar assim pelos menos 10, menos 14, né? Não era a mais baixa, mas ainda é bastante frio, né? Se tirar a cobertura da orelha, dói a orelha, né? E nós saímos com o carro em direção à Moldávia, com os equipamentos atrás. As câmeras, os cabos. E chegamos na cidade que fazia divisa da Ucrânia com a Moldávia. Devia ser umas 8:30 da noite. Ele falou, tem um irmão aqui que nós vamos encontrar. Tá bem. Descemos do carro. Estava nevando. E logo começaram a aparecer os irmãos da Moldávia. Eram ali uns 10 ou 12 apóstolos, não lembro bem. E eles chegaram, se cumprimentaram, né? Deram ali o seu cumprimento na língua russa ou ucraniano. Acho que a maioria ali falava em russo, preferia o russo, né? A Ucrânia fala essas duas línguas, o russo e o ucraniano. E aí ele disse, vamos fazer uma oração? E foi a primeira oração que eu fiz no meio da neve, né? A neve caiu, ninguém pediu para entrar, o irmão morava ali, achei estranho, né? Dentro estava mais quentinho, mas eles preferiram orar ali mesmo. E ali nós fizemos um círculo
e oramos. Eu ainda não estava entendendo o que ia acontecer. Aqueles irmãos estavam ali para fazer um contrabando. Era um contrabando divino. Como eles moravam na divisa, ninguém revistava eles. Então era para eles pegarem os equipamentos e passarem pela fronteira, porque ninguém ia olhar para eles. E cada um tinha uma sacolinha. Falou assim: eu levo a câmera aí. Eu levo o cabo. Eu levo isso, eu levo aquilo. E daqui a pouco o carro estava vazio, cada um partiu. E nós partimos em seguida. Chegamos lá na fronteira, aquelas fronteiras antigas, da União Soviética ainda, mete medo, né? Demorou mais de um mês para me permitir entrar no país, né? E eu já tinha ido uma vez, cada vez tinha que responder um monte de perguntas lá. Olharam o passaporte, um guarda mal encarado, né? Olharam dentro do carro, claro que não tinha nada. Os contrabandistas de Deus já tinham levado tudo, né? E passamos a fronteira. Pegamos a estrada em direção à capital da Moldávia, Chisinau. Nevava bastante. A estrada branquinha, não via nada, só branco. Mas como tinha árvore de um lado e árvore do outro, no meio devia ser a estrada. E o pastor ia, né? O aquecimento do carro ajudava um pouco. E meia-noite nós paramos num posto de gasolina fechado. Estava tudo escuro. E o pastor Danilo falou assim: aqui nós vamos esperar os irmãos com os equipamentos. E não demorou muito. Um carro chegou e encostou. E nós transferimos o equipamento. E levamos para a capital da Moldávia. E as conferências foram nessa igreja. Essa é a nossa igreja central da Moldávia, em Chisinau. O pastor que fez as conferências foi o pastor Peter Kulakov, um russo. Foi a primeira transmissão ao vivo da igreja adventista naquele lugar. Interessante que ali nós só tínhamos 4 uplinks, que é esse equipamento que manda o sinal para o satélite. Um estava quebrado, o outro é do governo, o outro é de um emissor de televisão que estava usando, só sobrou um. Felizmente nos alugaram esse um. E foi com alegria que nós pudemos ver cerca de 3.000 pessoas sendo batizadas. E também foi, acho, a primeira vez que eu vi um pastor batizar 2 de uma vez. Eu não tinha visto, era um casal, tem que ser forte, né? Mas olha ali, ó, ele batizou os 2 ao mesmo tempo, pôs o braço assim, e eu gosto dessa foto porque parece que os 2 estão tendo uma visão do céu, né? Alguns preferiram ser batizados assim, ó. Parece que assim o pecado vai embora mesmo, entendeu? Acho que até do pastor, né? Mas isso é muito comum naquela região. As pessoas se batizarem no meio do gelo, né? No meio do gelo. Essa é a nossa maior igreja de Kiev, uma igreja que nasceu logo depois do comunismo, como teve abertura, numa conferência do pastor John Carter, onde houve um batismo em massa de quase 5.000 pessoas, e a igreja é a maior igreja, vamos dizer, evangélica de Nairobi, de Kiev. Já estou indo para a África antes do tempo aqui, que eu olho o relógio lá, deixa a vida, né? Deixa eu passar mais rápido aqui. Fizemos várias transmissões nesse lugar também. Esse é um trechinho do Dia de Ação de Graças, porque a nossa TV é a TV oficial dos nossos irmãos, não importa a igreja. Então, no Dia de Ação de Graças, quem transmite é a TV Adventista. Quem participa é a TV Adventista. E o símbolo da igreja vai estar por todo lado. E tornou-se muito conhecida. Por isso que eu acho que essa guerra é uma guerra espiritual, sabe? O diabo não estava contente com isso. Ele tinha que atrapalhar. A Ucrânia era um país livre, religiosamente falando, né? Olhem, por exemplo, essa cantora que vai cantar, vou pôr um trechinho. Essa cantora que vai cantar, acho que é Oksana o nome dela, ela veio para a igreja por causa do canal, era uma cantora profissional. E veio por causa da TV Adventista. Разом з вами цією піснею помолимось. Vocês não vão entender muito o que ela vai falar, mas ela vai cantar justamente sobre pedindo a bênção de Deus para o país, para a Ucrânia.
Isso estava acontecendo anualmente na Ucrânia. Então, milhares de pessoas vinham para a Praça Central para ouvir o sermão, ouvir a música, né? Боже великий, єдиний, нашу Вкраїну храни. Волі світла проміння ти її осіни. Світлом науки і знання її просвіти. Чисті любові до краю ти нас, Боже, зіцни. E aí a gente foi para a África, né? Saiu do gelo e foi para um lugar um pouquinho mais quente, né? A África tem lugares bastante quentes, mas tem lugares também bastante frios. E eu morava bem próximo de algumas reservas, Parque Nacional. Eu fui o responsável pelo crescimento dessa girafa. Dei uma coisinha para ela. Pelo menos para tirar a fotografia, né? E aí estou eu e minha esposa, a Priscila, que esteve junto comigo, ela sempre trabalhando na área da cenografia e outras coisas. Aliás, nesse tipo de trabalho todo mundo faz de tudo, né? E esse é o nosso estúdio, lá na África, na divisão Centro-Leste Africana, que fica em Nairobi, no Quênia, um dos cenários que foi preparado. Aí um grupo de jovens, um programa jovem que nós tínhamos lá, programa para jovens. Vejo que os mais descorados sou eu e minha esposa mesmo. Sabe que às vezes até me sentia mal, sabe? E eles olhavam em alguns lugares, eles nos chamavam de muzungo, né? Estava caminhando e falavam, o muzungo! O muzungo, para eles, é o sinônimo de branco, embora não significa branco. Significa aquele cara que anda por aí, porque eles viam o turista andando, olhando as coisas, falavam assim, olha, o que essa pessoa está olhando, né? Nesse sentido, tem muito muzungo aqui também, porque muita gente vem para o Rio também para olhar as coisas, né? Muitos turistas. E alguns são curiosos. Eu me lembro de um menininho que sentou do meu lado, começou a passar a mão assim na minha mão, passava, aí ele ficou mais ousado, pegou no meu cabelo, e aí então ele explodiu. Ele falou assim, é macio! Né? E era macio mesmo, era diferente, né? Nós passamos um tempo nessa cidade, a cidade de Gisenyi, e tem um vulcão lá, sabe? Esse vulcão fazia um certo barulho, a minha esposa falava assim, trovão, vai chover? Eu falei, não, é o vulcão. A gente dormia muito tranquilo nesse lugar. Ele estava ativo, né? Não estava derramando para fora ainda, mas podia derramar, como já tinha acontecido outras vezes. E a minha esposa participou nesse local de uma série de conferências, eu participei em outra, e ela foi filmar num local que não tinha nada, eu passei lá. Era só mato, e eu falei assim, mas vai ser aqui a conferência? É aqui mesmo. Falei, mas e onde as pessoas vão sentar? Aqui. No chão? No chão. E onde o pregador vai ficar? A pregadora, né? Naquele morrinho ali, ó. Aí lá ela fala, e o povo senta aqui. E vinha tanta gente de tanto lugar, batizaram-se 500 pessoas naquele lugar. No meio do nada, né? No meio do nada. E quando a gente chegava, né? Aí as crianças vinham ver os muzungos, né? E já se aproximavam e queriam conversar. A gente não falava a língua deles, né? Na língua deles, eu mal e mal falava feliz sábado, sabaton gema, né? Não tinha muita coisa, né? Bom dia, boa tarde. Ou, quando cumprimentava a igreja, Habariaco, né? Que é um como vai? Eles achavam que eu já falava toda a língua, mas não falava não. Né? Ali o pastor Ted Wilson fez uma série de conferências junto com muitas outras pessoas.
Mas na série que o pastor Ted Wilson fez, e mais alguns ali na região, naquele dia batizaram tanta gente. Era uma multidão de gente. Nesse dia se batizaram cerca de 2.000 pessoas. Mas na verdade, na série toda, porque veio gente de todo o mundo, nós tínhamos mais de 2.000 pontos de pregação ali. Batizaram mais de 100.000 pessoas. Isso foi na Ruanda. Na verdade, foi um dos batismos maiores que eu assisti. E o interessante é que, quando eu vi os pastores dentro d'água, eu falei assim: pastor, só tem 10 pessoas dentro, 10 pastores. Ele falou assim: estão todos aí. Eu falei: mas eles vão batizar cerca de 2.500 pessoas. Vai dar 250 para cada um. Demorou um pouquinho, viu? Eu imagino que alguns ficaram com o braço doendo. A Ruanda hoje tem cerca de 1 milhão de adventistas, é um país desse tamanhozinho, né? E na divisão centro e leste africana é a divisão com o maior número de adventistas no mundo, ultrapassa 5 milhões de adventistas. E aí, na Ruanda, a celebração, né, dos membros, num estádio lotado, onde os adventistas vêm para celebrar o que Deus tem feito por eles. E ali eu tive a oportunidade de falar com eles também, né, da mensagem, da breve volta de Jesus, né? Nós tivemos uma série de conferências na Tanzânia, essa foi na Tanzânia com o pastor Mark Finley, falando sobre o Apocalipse. E ali está minha esposa com uma das menininhas da Tanzânia, e eu com as crianças da Tanzânia ali também embaixo. E essa era a nossa equipe, a equipe do Hope Channel na Tanzânia. Nos deram uma roupa bonita lá, tá vendo? Eles ficaram igual a gente e eu fiquei igual a eles, né? Só para mudar um pouquinho. Nos deram uma roupa tradicional ali. Até para o pastor Mark Finley também deram, e para a esposa também, que foi o orador daquela... Nós ficamos na Tanzânia naquela época cerca de um mês, porque as conferências foram 21 dias, fica um pouquinho mais de um mês, né? Depois, uma outra conferência que eu quero destacar aconteceu em Eldoret. Eles alugaram uma tenda para 7.000 pessoas. E eu falei assim: mas vai ter 7.000 pessoas aqui? Vai. Todo dia, todo dia. E realmente, e chovia todo dia. A gente comprou umas botas, está vendo minha esposa com a bota? E um guarda-chuva. E a gente já saiu do hotel com bota, porque já sabia que ia estar tudo cheio de barro. Quando voltava, antes de entrar no hotel, tinha uma torneira lá no jardim, a gente lavava a bota e entrava. Passou uns 3 dias, o porteiro do hotel ali, o recepcionista, falou assim: vem cá, vocês estão trabalhando em alguma fazenda aqui perto? Mas não era fazenda, estava semeando, é verdade, e teve a colheita também, mas não era uma fazenda, né? Ali, o Hope Channel do Quênia transmitia as mensagens com o pastor Mbwana, que é secretário da Conferência Geral, e ele é da Tanzânia, ele fala bem a língua Swahili. E realmente ali sempre esteve lotado, né? Milhares de pessoas vinham. Vou dizer para vocês, recentemente, olha, acho que está a data ali, em setembro, o pastor Mark Finley voltou ao Quênia para fazer uma série de conferências lá. E dessa vez as conferências foram não só no Quênia, mas através da televisão, foi levado para 11 países e transmitido em 7 línguas diferentes. E veja o resultado que aparece na revista Adventista. Hope for Africa. A série evangelística resulta em mais de quantos batismos? 194.000 batismos. Em 11 países diferentes. Graças aos meios de comunicação. Seria isso mesmo. O meio de comunicação é o que Deus proporcionou, mas graças ao Espírito Santo que coloca no coração das pessoas aceitarem a Cristo, né? Eu coloquei aqui um videozinho também, lá de Eldoret, porque esse vídeo me tocou profundamente pela música que eles estavam cantando, e vocês vão descobrir por quê. Esse foi o sábado, eu creio que esse foi o sábado final, não cabia na tenda, era para 7.000, mas não cabia. Estão cantando na língua deles, né? Swahili.
Yesu anakuja tena. Jesus em breve virá. Cerca de 700 pessoas aceitaram o batismo nessa série que foi feita aí. Eu tenho 1 minuto e meio, irmãos. Deixa eu fazer aqui uma overdose da profecia antes de eu ir embora. Porque eu não vou fazer igual o africano. O africano diz assim: vocês têm o relógio, nós temos o tempo. E aí eles vão embora, sabe? Eles não se preocupam muito com o relógio, não. A coisa avança. Mas quando eu leio a minha Bíblia, até o nome do meu canal que eu tenho no YouTube chama-se Chegou a Hora. Porque eu creio piamente que chegou a hora da volta de Jesus. Quando você olha, por exemplo, a profecia de Daniel 2, lembram? Aquela da estátua. Imagine, por exemplo, que ali é o fim. E aqui é o Éden. Não é? Eu acho que eu vou pôr o Éden na música. É isso mesmo? É isso mesmo, na música, é o Éden. E Daniel viveu aqui no ano 605, foi levado cativo. E ele teve essa visão no ano 602 a.C. E ali ele tem uma visão dos reinos, não é? Aquela cabeça da estátua. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Os dedos da estátua se dividiram no ano 476. E desde o ano 476 estamos esperando o quê? A volta de Jesus. Tudo isso cumpriu, falta só isso. Cristo não podia voltar antes do ano 476. Aí você estuda Daniel 7, aquela visão ali dos animais estranhos, sabe? Um leão, né? Simbolizando Babilônia. Um urso, Medo-Pérsia, né? Leopardo, a Grécia, um animal terrível, espantoso. Roma, com 10 chifres, os 10 primeiros reinos. Um chifre cutuca 3 chifres, eles caem. Esse chifre pequeno é o papado, que dominaria a terra por 1260 anos. Começou com o Papa recebendo o título no ano 538 e tinha que acabar em 1798. E acabou mesmo. Em 1798 o Papa foi deposto e agora estamos aguardando o final. O que falta nessa profecia? A volta de Jesus. Quando você estuda Daniel 8 e 9, são as 2.300 tardes e manhãs que foram estudadas pelos adventistas. Começa lá no ano 457 a.C., não é? E vai indo, e termina lá em 1844. Ali começou o julgamento. Cristo não podia ter voltado antes de 1844. Está faltando a última parte. Qual a última parte? A volta de Jesus. Vamos pular o Daniel 11. Embora Daniel 11, eu creio que estamos aí pelo verso 41 de 45. Logo Daniel 12, 1 vai se cumprir. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. E haverá tribulação qual nunca houve. Então não adianta pedir muito para evitar a tribulação. Tem que ter tribulação. Senão o Cristo não volta. Entendeu? Está na Bíblia. Quando Deus avisa, acontece. Vai acontecer. Então quando falam aí, o clima está aquecendo, vai aquecer mesmo. Tem pandemia, vai ter mesmo. Vai acontecer. Tempos difíceis. Mas se você vai para o Apocalipse, a época de João, a primeira profecia são as 7 igrejas, né? Começando com Éfeso. E qual a última igreja? Laodiceia. Tem alguma depois dessa? Então chegamos no fim da linha. É nessa igreja, nesse período, que Jesus vai voltar. Você pertence à igreja de Laodiceia. Tem seus problemas, suas dificuldades, mas tem como consertar também, né? Lá diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ele entra. Nós estamos vivendo no último período. Não vai ter Laodiceia o retorno, Laodiceia 2, não vai existir isso. Se você continuar estudando as profecias, Apocalipse, capítulo 6, 7, 8, os 7 selos, estamos vivendo no 6º selo. Porque o 7º selo é o quê? A volta de Jesus. Houve silêncio no céu por meia hora. Apocalipse 8, verso 1. O que eu disse no começo, logo essa vidraça vai se despedaçar. Não fique triste por ter despedaçado, não. Porque a realidade vai estar por trás disso. A volta de Jesus. E nós temos que comunicar isso.
Porque o povo aí não sabe. Na verdade, tem alguns que nem querem saber. Mas eles têm que saber. É a decisão deles escolherem fazer parte ou não. E se você ainda está balançando entre aceitar ou não essa mensagem, não faça isso. Está no fim da linha do tempo. Tudo para trás se cumpriu. Não é nem a questão de fé, é questão de lógica. Se tudo se cumpriu, por que não se cumpriria a última parte? A nossa Bíblia é uma linha do tempo. Ela conta o que aconteceu no passado, conta o que está acontecendo e passa ainda 1000 anos adiante. A gente já sabe o fim da história. Eu já sei o lado perdedor. Em uma das lições que estudamos, acho que foi no 2º trimestre, tinha um título: Jesus vence, Satanás perde. E é verdade. Nós vamos ainda cantar um hino, né? Ao cantarmos esse hino, que a gente possa pensar em sermos vencedores com Cristo. Se você ainda está balançando aí de uma forma ou outra, você que às vezes esteja em casa ainda, depois da pandemia, ainda está tremendo de medo por causa da pandemia, né? Interessante que na Tanzânia o presidente falou assim: não tem pandemia, isso aí é uma besteira, morre mais gente tuberculose aqui do que dessa pandemia. E a igreja continuou. Nós tivemos eventos evangelísticos na Tanzânia durante a pandemia. Num dos eventos batizamos 17.400 pessoas, com pandemia e tudo. E as pessoas brincavam que não havia nenhum espirro dentro da igreja, né? Eu não sei, Deus protegeu aquele povo de alguma forma. Houve algumas mortes, mas foram menores do que aquelas por tuberculose ou as doenças comuns que eles têm, malária, né? E malária não é fácil, né? Eu e minha esposa fomos batizados com a malária, porque diz que todo missionário tem que ter malária. Então a gente não escolheu, mas teve. Mas Deus esteve conosco. Não posso reclamar uma vírgula do Senhor. Ele sempre esteve conosco. Onde a gente foi. E eu sou muito grato por isso. Um dia, se Ele permitir, quero agradecer pessoalmente. Você também deveria ser grato. Vamos fazer uma breve oração? Querido Pai, aqui estão teus filhos que esperam a tua vinda. Ó Senhor, que essa chama não se apague, mas que ela se torne mais forte. Que o óleo do Espírito Santo transborde em nossa vida. Guia a tua igreja nesses dias finais, Senhor. Especialmente a igreja aqui central do Rio de Janeiro. Abençoe essas pessoas que estão em casa ouvindo pela internet. Que a tua bênção esteja com eles também. Nos leve um dia para vivermos contigo, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém.